Bem, pessoal, então um vídeo informativo aqui para vocês sobre uma pergunta aqui no canal. Por que nós temos que trocar o gás da geladeira? Então eu sempre procuro um vídeo, se já tem um vídeo em referência, e também indico para vocês. Então tem esse vídeo aqui no canal Cursos Grátis. Então o rapaz mostrando aqui, um exemplo, olha. Essa geladeira, segundo ele, só está gelando só esse canto aqui. Isso pode caracterizar várias coisas. Nem sempre é só o gás. Mas se a pessoa ele tem experiência, ele vai saber que é o gás. Como é que eu vou saber que a geladeira está gelando só esse cantinho aqui, se é o gás? Quando você ligar a geladeira, já antes de você ligar, afasta logo ela da parede e você vai observar naquele ponto, quando você ligar ali, em média de 1 minuto já dá para você observar se ela aqueceu aquela parte do fundo lá, da grade dela. Aquilo ali são os tubos do condensador, aquelas aletas todas ali. Essas mais antigas, todas têm elas. Então ela vai aquecer de cima até embaixo. E essas que têm duas portas, vocês podem vir na divisão entre as duas portas, que ela vai aquecer aquela pequena parte que tem ali também entre as duas portas. É um cano que passa por ali. Então, quando a geladeira, o gás dela está completo, ela vai fazer esse aquecimento ali todo. E se depois ali que passou um tempo ela começa a esfriar tudo de volta aqueles tubos ali, isso é característica de um entupimento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão do entupimento e sobre as moléculas do gás. Então, digo a vocês que aguarde o vídeo até o final para vocês entenderem corretamente. Então, quando é um entupimento, vocês vão ver que a grade lá atrás ela vai aquecer toda e com o tempo ela vai esfriando, esfriando, esfriando. E aí acontece esse entupimento. E ela só fica gelando esse ponto aqui. Agora também não confundir, quando a geladeira ela já está quase congelada e você pega na grade lá atrás, pode acontecer você pega na grade e aí a parte de cima está quente e a parte de baixo está fria. Será que a minha geladeira está com pouco gás? Isso acontece porque o gás não está voltando mais tão quente. A geladeira já está quase no ponto ali de desligar, ou já desligou e está só iniciando ali. Então, parte do gás não está mais com, não puxou mais toda aquela temperatura lá, o gás não está voltando todo quente. Então, só parte. Então, só está precisando, digamos assim, refrigerar parte daquele gás. E aí, ela vai fazer com que você ache que está aquecendo só até o meio. Mas a principal característica quando falta gás é essa: você liga ela e ela não aquece toda aquela grade atrás, e aí começa a gelar só esse pontinho, você deixa, cria aquela pedrinha de gelo aqui. É uma característica. Ah, é o gás? Nem sempre. Pode ser que você vá lá, abra o sistema para ver, para verificar. Tem casos que não tem válvula, você tem que abrir o sistema. E quando for abrir o sistema, tenha cuidado que sistema pressurizado a gente não pode abrir com fogo. E lembrando também que as novas geladeiras agora são cargas de gás que são inflamáveis, que é o R290 e o R600. Então tem que ter cuidado. Então quando abrir esse sistema, tem que estar no local ventilado. Não é tanto gás assim, não é, digamos, perigoso, vai ter uma asfixia e tal, vai pegar fogo. Basta ter os cuidados devidos. Olhe atrás da geladeira, observe os símbolos dela, se tem aqueles símbolos chamando a atenção, que a gente já mostrou aqui no canal, sobre fogo, sobre gás, e aí para você tomar os devidos cuidados. Então, quando abrir esse sistema, é que a gente vai verificar se esse compressor ele tem compressão. Às vezes o compressor ele não está tendo compressão suficiente para fazer com que aquela massa de gás circule toda. Então ele puxa ali só um pouco daquele gás que ele está conseguindo levar, digamos assim, comprimir, e parte do gás ele está deixando voltar. Isso aí também é uma característica que nós vamos ver. O filtro ele começa a esfriar o filtro. Quando o filtro começa a esfriar, pode ser essa questão do pouco gás e pode ser também o compressor com baixa compressão. Mas vamos à pergunta do início. Por que nós devemos trocar o gás? Acontece isso. O gás R134, que é o mais usado hoje em dia por ser um gás ecológico, ele, segundo os fabricantes, ele é 100 vezes menor a molécula. Ele é um gás muito eficiente, mas por ele ter uma molécula muito pequena, a soldagem tem que ser bem feitas e o sistema de refrigeração, com o tempo, ele começa a ter microfissuras. Às vezes um congelador desse aqui, acontece que as pessoas colocam, às vezes uma carne, a salmoura deixa derramar,
Não é bom colocar carne nessas sacolas plásticas. A salmoura vai vazar e vai cair no congelador, no evaporador que nós digamos. Nós falamos sempre o congelador, né? Para um jargão de todo mundo é o congelador. Então ela vai cair no congelador e vai criando microfissuras. O alumínio, ele é um material poroso. E aí quando cai sal, que ele saiu essa tinta aqui, que digamos que é a cobertura principal, ele começa a ficar aquele pozinho branco, vai fazendo microfuros. E aí o gás vai vazando. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, como se fosse uma molécula de gás, sabe? Mas é quase impossível medir essa molécula, porque o espaço entre elas é muito grande. Mas vamos fazer aqui uma simulação. Olha para vocês verem aqui, olha. Nós temos aqui, essa aqui é a espessura de um cano capilar mais fino. Vou mostrar para vocês a medida que está aqui, olha. Aqui está 0,7, quer dizer que é 0,7 de milímetro. Tem 1 milímetro e tem aqui, é a menor que 1 milímetro, que é 0,7 de milímetro. E temos aqui, olha, 1/10 de milímetro. Vamos supor que a molécula do gás, ou melhor, que o furo chegue a 1/10 de milímetro. Uma suposição aí. Já é considerado um furo grande, mas é só para a gente ter uma noção. E vou aqui ampliar para vocês verem. Essa aqui seria a molécula do gás. Eu vou ampliar mais um pouquinho para vocês verem, senão não vai dar nem para ver. Olha aí. Então aqui, olha. Aqui nós temos, olha, 1/10. E aqui nós temos, ó, 1/100. Então aqui é 1 micron. Esse aqui é 1 micron. E esse aqui é 100 microns. Então, para vocês verem a diferença, né? Só para vocês comparar. Digamos que a molécula do gás antigo seria essa aqui, que era o R12. Suponho que ela é desse tamanho aqui. Digamos que ela era uma molécula de 1/10 de milímetro. A outra, olha o tamanho dela, a diferença, entendeu? Então, um pequeno furo no sistema é o suficiente para ir sumindo. Às vezes é um furo indetectável, digamos assim, a olho nu, ou mesmo colocando coisa a gente não consegue ver. Então, é aí que entra materiais para observar. Tem lâmpadas que conseguem, tem detectores de gás, tem fluidos que a gente coloca junto com o gás para que se ele vazar, ter um ponto ali que vai ficar fluorescente para a gente ver esse vazamento. Eu já mostrei para vocês aqui em um outro vídeo, vou deixar o vídeo abaixo. E vou deixar esse vídeo do colega aí abaixo para vocês também assistir e analisar. Então, voltando. Aqui nós temos o capilar, que é aquele tubinho mais fino. Nessas geladeiras, essas pequenas, o tubo capilar é 0,31, que é 0,7 de milímetro. Não chega nem a 1 milímetro o furo interno. O capilar, ele é medido o furo interno. Olha como seria aqui, vou mostrar para vocês como é as medidas do capilar. O capilar, quando nós compramos o capilar 0,31, é 0,31. Esse é o capilar. Mas que medida é essa aqui? Essa é uma fração de polegada. E para a gente converter essa fração de polegada em milímetro, nós vamos fazer essa fração aí vezes o valor de uma polegada, que é 25,4. E aqui nós temos aqui 0,7874. Aí é uma dízima periódica infinita se for carregando muitas casas aí. Mas digamos que é 0,78, não chega a 1 milímetro. 1 milímetro, como eu já passei para vocês aqui, é 1000 microns. E aqui nós temos um capilar de 700 microns, ou 0,7 de milímetro. E aqui nós temos como se fosse, não é, a molécula do gás não é desse tamanho aqui. É só uma representação para a gente poder chegar ao ponto. Aqui nós temos 1/10 de milímetro. Nós temos um capilar de 0,7 e temos aqui 1/10 de milímetro. E nós temos aí, aqui, olha, nesse ponto aqui, agora deixa eu aumentar para vocês verem. E nós temos aqui, olha, 1 micron. Olha aí o tamanho da outra molécula, 100 vezes maior. Então, esses dados eu gosto sempre de deixar para vocês aqui. Esses dados aqui estão no portal da refrigeração. Então, eu vou deixar esse conteúdo abaixo para vocês verem, para vocês lerem sobre o gás R134. Então, quando vocês têm uma geladeira aqui, vocês perceberam que essa geladeira está demorando a desligar. Tenha cuidado com isso.
Se essa geladeira está demorando a desligar e está fazendo muita formação de gelo, não é problema de gás. Vai ser o problema, às vezes, no termostato, que ele está fazendo com que a geladeira passe mais tempo ligada. Quando essa geladeira demora muito tempo para chegar àquela mesma conservação que tinha antes, o gás baixou e com isso vai fazer gastar mais energia. Já chegou o momento de você mandar dar uma recarga de gás, ou se a geladeira tiver uma válvula, completar esse gás de acordo com o seu refrigerista aí. Uma questão de completar esse gás, muitas vezes, é também observar se o sistema ele não está comprometido. Digamos assim, entupir um filtro. Não vai adiantar estar completando esse gás, que ele só vai estar fazendo mais peso para o motor. Hoje em dia tem ainda os gases mais leves, que é como eu falei para vocês antes, o gás R600. O gás R600 ele pode ser um substituto do gás R134. Tem gente que coloca, não vai ter problema nenhum. Uma vantagem de colocar o R600 é que ele precisa bem menos gás para chegar à mesma refrigeração. Então, com isso, o motor ele vai pegar uma carga menor. Ele vai, digamos assim, trabalhar praticamente em vácuo. Não vai ser em vácuo, porque ele vai ter um gás ali dentro. Então, o gás está circulando. Quando ele está circulando, na parte, digamos que ele está puxando esse gás, está quase em vácuo. O mesmo acontece também com o R134. Quando a geladeira chega a um determinado resfriamento, o gás vai dar negativo, vai dar uma medida negativa na sucção, mas tem gás lá dentro, então o sistema não está em vácuo. O sistema está em vácuo quando a gente faz todo o vácuo do sistema e põe o motor para trabalhar, vamos supor assim. Então eu vou deixar 2 artigos para vocês aí. Esse aqui é do Clube da Refrigeração da Embraco. Esse outro aqui é do Portal da Refrigeração, para você estar complementando o conhecimento de vocês. E vou deixar o vídeo do colega aqui que eu estava falando para vocês dar uma visualizada no canal dele. Ele tem mais outros vídeos, vocês podem entrar aqui e observar. Então, para vocês analisar, tanto para vocês que estão entrando na área de refrigeração, tanto para vocês que gostam de estudar o assunto, e também o pessoal de casa, que gosta de estar sempre por dentro do conhecimento, para já quando chamar o refrigerista, falar, olha, está acontecendo isso e isso. Que às vezes a pessoa liga para o refrigerista, olha, a minha geladeira parou. Tem casos aqui que a pessoa liga para mim, olha, a minha geladeira parou. Eu peço logo às pessoas a instrução, o que está acontecendo lá, porque muitas vezes a gente chega lá, já aconteceu o caso logo no início, que eu estava começando, a pessoa, vem aqui em casa urgente que a minha geladeira parou, começou a descongelar e as coisas estão perdendo. Quando você chegava lá, às vezes o esposo via a geladeira toda congelada, pegava de manhã, tirava da tomada para a esposa descongelar, tirar, fazer a limpeza. E a pessoa desesperada ligava, você chegava lá, era só colocar na tomada e estava tudo ok. Outra hora, tem as geladeiras hoje em dia que ela tem aquele botãozinho de apertar. A pessoa, sem querer, pegava ali na lata da geladeira, apertava o botãozinho, a geladeira descongelava toda e ela ficava desesperada. Então, tem que observar que às vezes o refrigerista está em um local longe e aí a pessoa liga para ele, chega lá, não é nada. E a pessoa às vezes não quer pagar nem aquela viagem de deslocamento do refrigerista. Então, pessoal, voltando à primeira pergunta, nós temos que trocar o gás. É necessário trocar o gás quando ele baixou. Às vezes já tem muito tempo e você observou que essa geladeira está demorando muito tempo para atingir aquele congelamento. E se ela está enchendo de gelo, aquele espelhinho, como eu falei para vocês, pode ser característica da borracha de porta, ou o pé da porta ali folgou, a borracha está boa, mas o pé da porta folgou, deu um problema na dobradiça ali dela, na fechadura. E aí acontece que não está fechando corretamente esse espaço aberto, ou está abrindo demais esse refrigerador e está fazendo com que ele crie muito gelo também e demore a desligar. Ou ainda, o refrigerador ele está num ponto que está tendo muito calor. O gás ele não está fazendo a troca. Como eu falei para vocês, não é o gás que gela. Ele vem aqui dentro, retira todo aquele calor e joga lá para fora. Então aquele calor ele tem que ser dissipado daquela grade lá atrás. Se continuar circulando, a geladeira está num local confinado e esse gás volta, vem para aqui e ele volta quente e sobe quente praticamente, ele não perdeu energia, digamos assim, não perdeu temperatura quando ele foi jogado lá para fora, na grade de fora, ele vai voltar quase quente de novo e não vai refrigerar bem aqui. Então isso também faz com que demore muito tempo para desligar. Então a geladeira tem que estar num local que circule ar. Às vezes as pessoas pegam e embutem os móveis todos e esquecem desse detalhe. Fecha tudo, fica tudo bonitinho, mas aí acontece que precisamos, eu digo assim, a geladeira tem que respirar um pouco, senão, que é chamada a fazer a troca de calor.
É comumente também chamado o compressor de bomba de calor. Ele puxa o calor que está todo aqui dentro e joga lá para fora. Esse calor tem que sair em volta da geladeira, que se ele ficar lá, ele vai voltar aqui para dentro de novo. Então, resumindo aqui, vou deixar esses conteúdos aí para vocês fazerem uma leitura. E se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, basta deixar aí abaixo do vídeo que eu vou procurar estar postando mais para vocês. Se tem alguma dúvida, deixa abaixo do vídeo. Se gostaram, deixa o ok, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.